Olá! O tema de hoje no Papo da Graça é liberdade na adolescência. A liberdade é uma palavra cara para qualquer ser humano, mas é na adolescência que ela assume proporções diferentes, adquirindo uma força por este jovem estar se preparando para se tornar adulto. Liberdade quer dizer também emancipação, independência, autodeterminação, numa conexão íntima entre aprendizado de vida e responsabilidade. Sobretudo porque essa autonomia representa a preservação da sua individualidade, no sentido de garantir um desenvolvimento saudável em todas as suas potencialidades, implicando, é claro, direitos e deveres consigo, com seus próximos e os seus pais, principalmente por se tratar de uma conquista. A característica principal da adolescência é que o jovem, queira ou não, vê-se obrigado a entrar no mundo do adulto, o que é sempre um desafio e ao mesmo tempo muito desejado, especialmente porque ele flutua entre dependência e independência e muitas vezes presenciamos o quanto os jovens resistem a aceitar as mudanças psicológicas com correlação com as transformações corporais que se produzem neste período e que é vivida como uma invasão súbita, incontrolável, que modifica sua posição, levando a uma nova relação mais madura com os pais e com o mundo que o cerca. A conquista dessa liberdade tão almejada só é possível quando se elabora lenta e dolorosamente o luto pelo corpo da criança, pela identidade infantil e pela relação com os pais da infância. É Freud que nos diz que o filho deve se libertar da autoridade de seus pais, embora difícil e sofrido para ambos, mas é necessário, uma vez que o sujeito nunca chegará a concluir essa tarefa e essa separação permanecerá sempre incompleta. Na maioria das vezes, o que se consegue é operar substituições dos seus pais por outras figuras e ideais sociais. Curiosamente, é comum nessa etapa a relação de autoridade sofrerem modificações e os pais ouvirem críticas o quanto não foram bons suficientes. Continuo batendo na mesma tecla, que nessa hora é preciso que os adultos não esqueçam que já passaram por essa etapa e possam suportar tais críticas, lidando com estas situações de forma equilibrada, entendendo que essa atitude é saudável, pois é a chance que o seu filho tem para começar o verdadeiro processo de libertação. É preciso que às vezes que o adolescente se volte contra eles, até para afirmar que os pais não mandam mais nele. E é porque as coisas não se encaixam tão bem que se iniciará esse processo de afastamento em relação à família, com a possibilidade de retornar de forma diferente. Educar é fazer com que o filho se torne maduro, e isto implica em facilitar o seu desenvolvimento normal na conquista de sua liberdade e não impedi-lo. Se os pais não reconhecem que os filhos, a partir de uma certa idade, devem eleger outro objeto de amor, certamente os levarão a uma vida adulta complicada. Lembre-se, se o filho continuar a ser o principal projeto em suas vidas, certamente vocês não serão na vida dele. Nesse sentido, o grau de decepção será muito elevado. É preciso que os pais aprendam a ouvir os seus filhos, dando-lhe a palavra, evitando as críticas, até porque eles não gostam de serem julgados. Nessa fase, o jovem está à procura de um lugar ao sol. Embora não se possa conviver com um adolescente sem impor limites, mas que o faça com argumentações lógicas, com firmeza, sem receio de que irá magoá-lo ou perder o seu amor. Fale quando necessário, evitando o desgaste da palavra. Agindo dessa forma, a conversa poderá seguir de modo saudável, criando oportunidades de se aproximar e de compartilhar com o seu mundo.
Pais muito exigentes, também perfeccionistas, são capazes de valorizar somente o sucesso e criticar o fracasso. Agindo assim, podem ter efeito contrário, contribuindo para que os seus filhos se sintam impotentes. Tanto o sucesso quanto o fracasso conseguem produzir uma reação em cadeia, diminuindo a autoconfiança, favorecendo novos fracassos. Tais dificuldades com os pais só crescem a desconfiança e o conflito entre eles. Certa vez, recebi um casal com a queixa de que o seu filho adolescente não se comunicava, mantendo uma postura apática diante da vida. Mas, ao escutar este jovem junto com os seus pais, pude perceber o quanto, cada vez que este tomava a palavra, seu pai o cortava, dizendo-lhe: não é bem assim, não foi assim que aconteceu. Mostrei para eles o quanto a dificuldade do filho tinha a ver com a dinâmica familiar que ali se apresentava. Dessa forma, o jovem agia como um animal acuado, de modo a evitar o conflito, com medo da reação do pai e de perder o seu amor. O que eles não percebiam é que o jovem, sem iniciativa e coragem, não era capaz de lutar e sustentar suas opiniões. O ódio, a agressividade, o medo, entre outras, são emoções fundamentais e com grande valor positivo, porque são manifestações do instinto de sobrevivência. Não interessa eliminá-los, mas sim reservar este tipo de reação para situações em que elas se tornem úteis. Embora o ser humano seja naturalmente agressivo e necessário para a autoconservação da espécie, porque possibilita nos posicionarmos diante de situações em que a vida nos impõe, a cultura condena, gerando jovens fracos, medrosos, por confundir agressividade, aqui como sinônimo de iniciativa, coragem, ambição, ela confunde com destrutividade e violência. A agressividade é uma força fundamental para o amadurecimento e deve ser usada em defesa dos nossos próprios direitos. É um modo de afirmação da vida. Sem ela, os fracos não sobreviveriam. Dependendo dos padrões sociais e vigentes no meio familiar, encontramos jovens que se mantêm nessa postura de fragilidade, sem lutar pelos seus projetos e pelo que acreditam. Dessa forma, são os que mais se acham envolvidos em conflitos, por permanecerem vivendo numa posição muito limitada, sem ambição, dando um jeito de escapar do embate para que nada mude de lugar, e o medo de se posicionar impede de estabelecer um diálogo franco e a oportunidade de corrigir falhas, de realizar trocas. E se tais conflitos não forem resolvidos, podem contribuir e muito para o seu adoecimento. Não podemos esquecer que todo sofrimento cria um mercado. Não é à toa que encontramos jovens muito cedo fazendo uso de psicofármacos como forma de evitar o sofrimento. É importante ressaltar que o remédio não irá resolver seu problema, pois há um sofrimento cuja essência está sempre além, impossível de ser alcançado racionalmente. E nessas horas é necessário procurar ajuda, um lugar para falar e ser escutado. Não sou contra a medicação, desde que seja necessária sob orientação médica. Bom, para encerrar, penso que a psicanálise, em termos de tratamento, desempenha um papel dos mais relevantes, porque ela dá voz a este jovem, ajudando a interrogar quais os motivos que o levaram a inviabilizar o acesso e a conquista de sua liberdade, fortalecendo nas tomadas de decisões e implicando nas consequências dos seus atos, nessa caminhada da vida que apenas está começando. Pensem nisso. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.